Vou iniciar com o nosso compromisso anticapacitista, realizando minha audiodescrição. Eu sou o Cláudio Roste, sou assistente social, atualmente conselheiro-presidente do CRES Sexta Região, CRES Minas Gerais, nesse triênio de 2023-2026, e sou um homem branco de cabelos pretos curtos, também uso barba preta curta. Nesse momento eu me encontro sentado, vestindo uma blusa cinza e ao meu fundo tem uma parede branca. É com muita alegria que nós damos início, né, nessa terça-feira, dia 23 de setembro, a mais uma edição de um curso de educação permanente, né, seguindo aí, cumprindo rigorosamente como compromisso nosso no CRES Minas, a educação permanente para assistentes sociais. E nós estamos aqui iniciando, né, a terceira edição do curso de educação permanente sobre o trabalho de assistentes sociais na educação básica. Com muita alegria que a gente cumprimenta todas as pessoas que já estão aqui, né? Quem ainda está chegando, está entrando. Esse primeiro dia a gente sempre inicia um pouquinho antes para socializar alguns informes, o sentido do curso, alguns combinados. Então sejam aí todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Quero cumprimentar, né, inicialmente as IOs assistentes sociais de Minas Gerais, né, as quase 700 aí que se inscreveram para estar aqui com a gente nessa terceira edição, né? E se tratando de um campo socioocupacional específico, a gente comemora muito, né? Essa demanda ainda, né? Presente entre nós desse curso também, né? Gostaríamos de coletivamente cumprimentar as agentes fiscais, né, as e os agentes fiscais que estão aí de todos os CREs do Brasil e também as e os assistentes sociais que estão na gestão dos CREs de todo o Brasil, né? Nós mais uma vez aí nesse sentido, né, de conjunto CEPES-CREs atendemos também a demanda para que assistentes sociais, né, que estão nas gestões dos outros CREs do Brasil e os agentes fiscais pudessem participar desse espaço também tão importante para nós. A gente se encontra, né, hoje, amanhã e na quinta para essa modalidade, né, de curso de educação permanente mais redondinho, mais curtinho, mas tão importante para nós nesse momento, né, principalmente também aqui no CRES Minas. Eu quero rapidamente socializar, né, o sentido desse curso. A gente, obviamente, que continua, né, recebendo muitas demandas do CRES Minas, né, para cursos de educação permanente da saúde mental, né, para assistência, para a saúde, né, para a previdência, enfim, para outras áreas de política social. E a gente sempre inicia os nossos cursos de educação permanente socializando uma compreensão que a atual, né, gestão do CRES Minas construiu, que é do entendimento mesmo, né, da direção que os cursos de educação permanente deveriam ter. Nós fizemos, né, a partir de um debate, de um diálogo, de um acúmulo, muito motivados também por recentes provocações, inclusive produzidas teoricamente pela professora Yolanda Guerra, dessa relação entre os fundamentos da política social versus os fundamentos, né, do serviço social, fundamentos históricos, teóricos e éticos da profissão. E o que a gente vem identificando é um acúmulo, né, e uma demanda muito grande para capacitar, para, né, oferecer educação permanente voltada para as políticas setoriais. Quando, na contramão disso, as visitas de orientação, fiscalização e as pesquisas vêm identificando muito fortemente um total afastamento da compreensão de serviço social, dos nossos fundamentos, né, até mesmo da nossa projeção ético-política. Então, a gente vem desde 2023, né, apesar de na gestão também anterior termos oferecido optado por cursos de educação permanente que se voltem para oferecer fundamentos para trabalhar em qualquer espaço de trabalho. E todas que já estão aqui, né, que já participaram de outros, vai identificar que nesse triênio nós estamos aí revezando entre dois grandes cursos, né? A dimensão técnico-operativa no trabalho de assistentes sociais, com os cursos disponíveis no YouTube, com o livro também já socializado, o e-book no site do CRES, né? Que transita pelas três dimensões para chegar na dimensão técnico-operativa, e também o curso da ética no cotidiano do trabalho profissional. Mas o primeiro ponto era esse, viu, gente? Socializar esse entendimento, né, de cursos de educação permanente que nos preparam para trabalhar em qualquer política social. Porque antes do setor que nós estamos, nós somos assistentes sociais. Então, esse é o horizonte também. Mas se nós tomamos a decisão nesse tempo histórico
de não focalizar em política setorial, por quê da terceira edição da oferta desse curso? Então a gente coloca, né, obviamente que temos o marco da ampliação e do avanço da lei recentemente, e a própria realidade colocou para a gente essa necessidade diante do que a gente tem identificado nas visitas de orientação, de fiscalização e da demanda, né, por parte da categoria do que fazer na educação básica. Então, a gente fez uma opção também que, além desses dois grandes cursos que se voltassem para qualquer espaço de trabalho, né, a dimensão técnico-operativa e a ética, nós também nos comprometeríamos a ofertar esse de educação básica com vistas a disputar essa recente ampliação e a nossa inserção, visando contribuir para que a gente consiga assegurar a altura do que a gente pode contribuir, os espaços alcançados por muita luta por nós nesses mais de 20 anos em torno desse projeto de lei. Então foi uma decisão também de assegurar essa política específica, né, não por ser mais ou menos especial, mas por entender que diante das gravidades do que temos encontrado, né, nas visitas de orientação, no que tem chegado nos plantões, que é preciso sim, diante da fragilidade da formação profissional que nós temos e da precarização do trabalho, disputar a direção dessa inserção nossa nessa política setorial. Então, é um compromisso também, por isso, né, a terceira edição desse curso e a escolha, né, por mais 3 módulos aí, com os nossos 5 convidados e convidados, para poder contribuir, né, diante do que os dados têm revelado para nós, de uma certa preocupação com a nossa inserção nesses espaços socioocupacionais que dizem respeito, né, à educação básica. Então é um pouquinho disso, né? Quero desejar que nós tenhamos aí, né? Hoje, amanhã, eu reencontro novamente com todas as pessoas aqui, né? Obrigada, presidente. Eita, povo que trabalha, hein? Quanta produção. Então, vou começar com o nosso compromisso, né, anticapacitista. Meu nome é Cláudia, sou assistente social, eu sou uma mulher de cor parda, eu estou usando um óculos cinza, meus cabelos são acinzentados, nesse momento estão amarrados, eu uso um batom num tom de rosa. Ao fundo tem uma parede também rosada. Aproveito então para agradecer a todas as pessoas que aqui estão presentes, a professora Eliane pelo convite, pelo aceito do convite, ao nosso presidente Cláudio, a nossa equipe de assessoria, né, a Denise, a Thalita, me desculpe se eu esqueci de mais alguém, aos agentes fiscais que aqui estão, né, dos CRES e companheiros de outros CRES também que aqui estão presentes, e aos nossos colegas do dia a dia que estão aqui na Educação de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Né? Agradecer também a presença que hoje teremos dos intérpretes de Libras, a Nélia, que já está com vocês aí desde o início desse trabalho, e temos a Helena, que virá trocando com a Nélia essa função aí de fazer. Já agradecendo também, viu, Nélia, e a sua colega Helena. Então, vamos começar a nossa aula inaugural da terceira edição do curso de Educação Permanente, o trabalho de assistentes sociais na educação básica. A gente tem que a política de educação é um dos campos de atuação de assistentes sociais que mais tem crescido, e com isso vem gerando um aumento também na procura da qualificação na área. Pensando em contribuir com este debate, o CRES Minas oferta mais uma edição, como o Cláudio acabou de falar conosco, né? Que será dada em 3 módulos. Começamos hoje, vamos até na quinta-feira. Do curso de Educação Permanente, o trabalho de assistentes sociais na educação básica, que visa, contudo, fortalecer e qualificar o trabalho de assistentes sociais que atuam nessa área. Professora Eliana, bem-vinda. Mais uma vez, obrigada. Né? A senhora terá um tempo de fala de 1 hora e teremos 1 hora de debate. Eu vou estar aqui acompanhando o tempo para que a gente possa aproveitar ao máximo. Tá? Então, eu aproveito e já convido para que a senhora possa iniciar. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes, né, nos ouvindo. Antes de iniciar, realmente, quero fazer a minha autodescrição também na luta anticapacitista. Eu sou uma mulher branca,
de cabelos castanhos, uso óculos, estou trajando uma blusa meia colorida e ao fundo, estou aqui no escritório em casa, ao fundo é uma parede branca, um pedacinho da janela. É, sou assistente social, né, como ela muito bem já me apresentou, e tenho e pesquiso sobre o serviço social na área da educação a longa data. E quero agora, então, fazer assim um agradecimento muito especial, né, por esse convite ao CREAS Minas Gerais e dizer de uma forma bem ampla, registrar aqui neste momento, o empenho, a luta, a mobilização, né, tanto para a conquista dessa lei que regulamenta o serviço social na educação e de forma muito especial por sua implementação. Então, a todo o conjunto Cefes-CRES, eu quero assim saudar, prestar minha homenagem, né, reconhecendo todo o empenho que tem sido feito para que realmente o serviço social esteja nesse espaço socioocupacional com uma rica contribuição a oferecer, né? E de forma muito, mas muito especial ao CRES Minas Gerais. Quando o Cláudio estava falando, eu falei, nossa, não vai dar tempo de falar, porque são tantas ações, tantas produções, tanto trabalho, tanto empenho, que eu quero, assim, realmente agradecer ao CRES Minas Gerais por toda essa mobilização e esse empenho nesses cursos de formação permanente, que são essenciais, né, em todas as modalidades da nossa atuação, em todas as políticas sociais, como muito bem falou o Cláudio, e de forma muito especial, neste momento histórico, a política educacional, né? Que está vivendo um momento da sua expansão, da inserção do serviço social nessa política social que é muito importante para todos nós. Então, quero agradecer imensamente e estou muito feliz por estar aqui nesse primeiro momento do curso, que tenho certeza será um sucesso. Quero cumprimentar a essa pequena turma de mais de 200 pessoas, né, que estão aqui. Isso demonstra o quanto, apesar de tantas dificuldades, de tantos retrocessos, de tantas precarizações, como que o assistente social se mobiliza, e consegue estar neste momento participando de um curso de formação profissional, ou seja, está preocupado em qualificar o seu trabalho profissional, pensando em última instância naqueles, né, com os quais a gente atua em todas as áreas, de forma especial na educação, para que eles possam usufruir de um trabalho de qualidade e da ampliação desse trabalho e da conquista do seu direito, né, dos seus direitos sociais. Então, quero parabenizar a todos por estar aqui hoje, né, participando desse curso tão importante. Eu acho que o pessoal do CRES Minas Gerais com certeza está muito feliz, porque o resultado de um evento, né, de uma organização dessa magnitude, só é possível se tiver participantes, né? É por vocês que esse CRES maravilhoso tem trabalhado e lutado. Então, agradeço muito por vocês estarem aqui e para a gente trocar um pouco de conversa, de conhecimentos, de diálogo, neste momento, né, que a gente está aqui hoje, nessa noite, né? Eu fiz um pouquinho uns slides, porque às vezes a gente se empolga tanto, né, quando é apaixonada pelo tema, que se a gente não seguir o tal dos slides, a gente se perde e fala demais, né? Então a Thalita vai me ajudar a colocar, não sei se ela consegue ampliar para vocês verem melhor. Já saiu agora a apresentação, vamos ver ela, esperando ela colocar. Ótimo, Thalita, muito obrigada. Então, né, o que já foi dito, a terceira edição do curso de Educação Permanente, o trabalho de assistentes sociais na educação básica, os fundamentos para o trabalho de assistentes sociais na educação básica, né, e eu estou aqui como facilitadora. Então, como que a gente vai pensar esse curso, né, essa discussão sobre o serviço social na educação básica? Acho que muito do que o próprio Cláudio falou, a gente tem que recuperar o que é o próprio serviço social, quais são os fundamentos do serviço social, né? Então, peço para ela colocar os próximos slides, que vai ser justamente isso.
para explicar um pouquinho como vai ser a nossa reflexão. Então, o que vamos refletir na noite de hoje? No primeiro momento, as concepções fundantes de qualquer trabalho, né? Já que a nossa profissão adota o materialismo histórico dialético, então, com certeza, as categorias fundantes de todo e qualquer trabalho é a categoria trabalho e educação aqui especificamente. O significado do serviço social como profissão, a concepção de educação e de política de educação e a política de educação no Brasil atual, né? Mas de forma mais específica, a educação básica também. O segundo momento, entrando já na questão do serviço social na educação e educação básica, as particularidades do serviço social na educação básica e as tendências do trabalho do assistente social na educação básica, a partir da pesquisa que o GPS tem sido realizada pelo GPS e que está em fase de conclusão para que a gente possa publicizar os resultados dessa pesquisa feita, né, com os assistentes sociais que atuam na educação básica em todo o Brasil. Então vamos lá, né? Vamos refletir, vamos pensar juntos, vamos suspender o cotidiano, né? E parar para refletir um pouquinho sobre o nosso trabalho nesse espaço que é o espaço da educação básica. Segundo slide. Bom, quais são as concepções fundantes para a reflexão do serviço social na educação? Como eu falei, né? O trabalho e a educação, eles são concepções ontológicas. O que significa isso? São questões que fazem parte da própria natureza, né? Da constituição do ser social, da constituição da sociedade, é inerente à sociedade. E o trabalho é um ato de agir sobre a natureza para transformá-la em função das necessidades humanas da existência humana que é produzida pelo homem no processo histórico. Então, como diz Marx, o homem ele não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele necessita aprender a produzir sua própria existência. Portanto, esse é um processo educativo. Dessa forma, a gente compreende, né, de acordo com Marx, com Saviani, com Gramsci, que o trabalho e a educação são concepções ontológicas, elas fazem parte da nossa existência humana. Então, esse é o primeiro ponto para que a gente possa trazer as outras reflexões a partir desse fundamento, né, dessa base, dessa sustentação, que é o trabalho e a educação. Próximo. A educação, num sentido amplo, é uma dimensão da vida social, uma dimensão da vida humana, como a gente acabou de falar, por possuir justamente um caráter ontológico, que constitui modos de existência humana, do ser social, da organização da vida em sociedade. Então, a educação é inerente à nossa existência. E a relação do homem com a natureza, mediada pelo trabalho, vai determinar um leque de conhecimentos fundamentais na esfera da reprodução social, ou seja, da manutenção ou mudança na dinâmica da vida social. Portanto, né, essa relação que o homem estabelece com a natureza nos traz também um leque de conhecimentos fundamentais que vão compor a organização da vida humana. Então, trabalho e educação é parte da vida humana. Próximo. Dito isso, eu estava pensando quando o Cláudio estava falando, né? A gente não traz nenhuma novidade, né, para falar sobre o que é o serviço social, que profissão é essa. Mas é muito interessante como a gente precisa revisitar conceitos e reafirmar o que é o serviço social. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde a todo momento a própria condição, a própria estrutura da sociedade tenta desvirtuar, né, vamos dizer, transfigurar o que é o trabalho do assistente social e de várias profissões, né? Então, eu lembro muito daquela música hoje, entrando agora na primavera, né? Aquela música do Beto Guedes, que fala, né? É, Nossa, a lição sabemos de cor, mas nos resta aprender. Então, é isso que eu quero falar um pouquinho sobre o serviço social. A gente sabe de cor. Vocês vão falar, poxa, mas a Eliana vai começar falando que é serviço social para assistentes sociais? Que incoerência. Não é não, gente. Muitas vezes eu volto a reler
o significado sócio-histórico do serviço social para não perder o fio condutor do trabalho que eu realizo, seja na docência, seja no exercício profissional. Então, é muito importante a gente recuperar isso. Por isso que eu começo com o que é essa profissão serviço social. É uma profissão, né, que é inscrita na divisão sociotécnica do trabalho. Então, nós trabalhamos, temos um pedaço dentro da divisão do trabalho, dentro do trabalho coletivo, que é organizado na sociabilidade capitalista, e esse pedacinho é do serviço social. E qual é a base da fundamentação, da fundação do serviço social? Qual é o foco do trabalho? Por que que ele surgiu, né? Qual é o motivo da existência dessa profissão? É a atuação, é o enfrentamento das expressões da questão social. Então, na nossa graduação, na nossa formação profissional, nós temos uma formação generalista. Isso é muito importante e acho que também vem de encontro com o que o Cláudio colocou aqui e que é muito discutido pela Yolanda Guerra. O que significa essa formação generalista? Nós não somos formados para ser especialista na educação, especialista na assistência social ou na saúde, né? Então, nossa formação não é especializada, ela é geral. Então, nós temos um arcabouço de conhecimentos teórico, metodológico, técnico, político e ético operativo, que nos dá possibilidade de atuar num leque, né, de todas as políticas sociais. Mas a gente sabe que as políticas sociais têm as suas particularidades, as suas especificidades. Então, o assistente social, ele vai se especializar, se é essa palavra que a gente poderia usar, dentro do espaço laboral, naquela determinada política social que ele vai atuar naquele determinado momento histórico. Então, você pode hoje estar na saúde, amanhã na assistência social, depois na educação, no espaço sociojurídico. E como que você vai enfrentar tudo isso, né, se você tem uma formação generalista? Através do conhecimento, da especialização no cotidiano, no dia a dia do seu espaço ocupacional. E também, e principalmente, através dessa formação permanente, né? Então, se eu estou na área da educação, toda a minha formação permanente vai ser voltada para compreender todos os elementos que envolvem essa política. Se eu estou no sócio jurídico, eu vou ter que me aprofundar em todos os elementos que envolvem essa discussão do sócio jurídico. Porém, nós não vamos perder o fio condutor do que é ser assistente social, do que é o conhecimento do serviço social, porque nós continuamos sendo assistente social em qualquer espaço ocupacional. E nós temos que, então, entender que em qualquer espaço ocupacional, o significado sócio-histórico da nossa profissão está presente. É uma profissão que vai trabalhar na reprodução da força de trabalho, através de dois itens que a Yamamoto coloca muito bem nos seus estudos, que é da prestação de serviços socioassistenciais e na reprodução ideopolítica dos indivíduos. Então, nós, pela mesma atividade, a gente faz esses dois tipos de prestação de serviço, dentro desse significado sócio-histórico da profissão. O que é isso, significado sócio-histórico? É a natureza da profissão, o porquê que ela surgiu, qual é a sua gênese, como ela se desenvolveu na sociedade, que é muito discutido pela Yamamoto e por José Paulo Neto, né? E que não dá tempo da gente, desculpa, da gente reviver aqui por uma questão, né, desse espaço curto de tempo. Mas é muito bom recordar. E ainda Yamamoto fala que pela mesma atividade a gente responde interesses contraditórios, interesses do capital e do trabalho, ou seja, né, da burguesia e dos trabalhadores. Não dá para a gente fugir desse tensionamento entre capital e trabalho, porque nós vivemos numa sociedade capitalista. Aliás, nenhuma profissão consegue, né, estar fora desses interesses contraditórios entre o capital e o trabalho. Só que a nossa profissão, com o passar do tempo, com o amadurecimento intelectual, com o evoluir dos nossos conhecimentos, nós optamos, enquanto categoria profissional, por uma perspectiva crítica, sedimentada na teoria social crítica, no materialismo histórico dialético, e construímos um projeto ético-político profissional, né?
E o que seria isso? É uma proposta, é um projeto que tem valores éticos, que tem regulamentações, que tem ações que vão colocar uma direção no nosso trabalho, uma direção ideopolítica e ética. E qual é essa direção em termos gerais, né? Que está pautada nas diretrizes curriculares da BEPS, que é na nossa formação, está contido isso, no Código de Ética Profissional, na lei que regulamenta a profissão, que são os principais documentos da nossa profissão. Qual é o fundamento desse nosso trabalho? É trabalhar a favor da classe trabalhadora, principalmente na questão no enfrentamento, né, das expressões da questão social e das violações dos direitos humanos e sociais, para tentar possibilitar que essas pessoas atinjam, né, sejam contempladas com aquilo que é um direito dela, um direito humano e social. Essa é, né, o panorama, a estrutura dessa profissão serviço social, que tem essa dificuldade de ser chamado, de ser serviço social, é chamado de assistente social e muitas vezes é confundido assistente social com assistência social. Então, tudo isso são questões que a gente vai perpassar no cotidiano profissional e a gente tem que estar preparado para mostrar qual é a diferença, o que significa assistencialismo, assistência, o que significa a política de assistência social e o que significa o serviço social, né? E decifrando com os quais a gente trabalha a nossa natureza, a nossa constituição, a nossa formação enquanto um trabalhador dentro dessa divisão sociotécnica do trabalho, né? A próxima. E aí, essa profissão, gente, ela tem fundamentos, né? Teórico, metodológico, ético, político e técnico operativo. Outro dia eu estava fazendo uma fala, aqui não está. Tem que abrir para sair as letrinhas, Thalita. Eu não gosto disso, ficou saindo depois o conteúdo aqui. Aí, ó, por favor, já pode pôr esse movimento dialético, né? Aí sai. Vai voltar lá. Pode um por um, a gente vai falando. Então, o que seria? Outro dia eu estava comentando isso, né? Que às vezes a gente utiliza essas palavras, teórico, metodológico, ético, político, técnico, operativo, como se fosse um mantra, né? A gente acaba desconectando o sentido, a razão, a compreensão do que são esses itens. Que conhecimento teórico metodológico, como ele é constituído, para que ele serve? Ele possibilita a apreensão crítica da sociedade e do ser social, a particularidade da sociabilidade brasileira e do serviço social nesse contexto. Então, são elementos essenciais que fundamentam a nossa profissão, é o nosso conhecimento, né? E o ético político, o que que é? É o posicionamento, né? O que significa posicionamento ético político? É o compromisso ético que nós temos e ações que efetivem esse compromisso no âmbito do trabalho profissional. Não adianta também a gente falar que é a favor da liberdade, é contra qualquer tipo de preconceito, de opressão, se esse compromisso, esses princípios éticos não condiz com as nossas ações e com as nossas atitudes. Então, a gente tem que fazer essa sintonia entre o compromisso ético e as nossas ações. Portanto, o posicionamento ético-político diz respeito aos valores que a gente atua e a nossa operacionalidade, que é o técnico operativo. O que significa isso? Você puxar aí, Thalita, o que que é esse técnico operativo? Ele diz respeito ao desenvolvimento do nosso trabalho profissional, né? Ele diz respeito à instrumentalidade do serviço social, o como fazer o serviço social, de que forma, quais instrumentos, quais as habilidades que a gente tem para o fazer profissional. Isso que é a operacionalidade. Não está dando para aparecer aqui, mas é isso, é a instrumentalidade. É entrevista, é visita domiciliar, os relatórios. Agora, uma situação muito importante que a Yolanda Guerra fala com muita precisão é que essas instâncias, esses elementos que nós falamos, conhecimento, posicionamento e operacionalidade, eles estão intimamente imbricados.
né? O ético-político está no teórico-metodológico, o teórico-metodológico no ético-político, o técnico-operativo. Como eu posso fazer uma entrevista, ou uma visita domiciliar sem ter um conhecimento que fundamente, sem ter valores éticos que me direcionem e sem ter habilidade de como fazer essa entrevista, que é o técnico-operativo. Então, eles estão intimamente imbricados. A próxima. Quais as dimensões do trabalho do assistente social? Para além dessas questões, né, que a gente falou, desses 3 itens, o serviço social ele tem uma particularidade, uma dimensão investigativa. Aliás, quase todas as profissões, porque é impossível, né? Acho que todas. É impossível a gente intervir sem conhecer, sem saber do que se trata. Imagina o médico intervir, fazer uma intervenção de um medicamento, de um ato cirúrgico, se ele não investigar que de fato eu tenho. Então, essa dimensão investigativa, ela é super importante para o assistente social. É um ato de investigar, um elemento constitutivo da própria intervenção profissional e produzir conhecimento sobre essa realidade social, seja ela individual, coletiva, familiar, territorial, nacional, regional, né? Então, nós investigamos, isso faz parte da nossa profissão. Depois, outra dimensão é a educativa, pedagógica, que é a capacidade que a gente tem de intervir na maneira de pensar e agir dos sujeitos envolvidos em sua intervenção, articulado ao projeto ético, político, profissional, né? Então, o que que seria isso, né? Nós somos educadores natos, o nosso trabalho, a partir do momento que a gente começa a atuar com uma pessoa, com um indivíduo, com uma sociedade, com um grupo, nós, vamos dizer, nós problematizamos conhecimentos. Não é transmitirmos conhecimentos, nós problematizamos conhecimentos. A gente não conscientiza, a gente mobiliza conhecimento para que essas pessoas possam ter mais consciência crítica da sua realidade, da realidade da sociedade e possam agir mais de uma forma mais crítica. Então, o assistente social é um educador político, por isso que é um campo de tensões, com inúmeras possibilidades. Essa palavra educativa, eu sempre comento nas minhas falas, ela sempre tem uma direção. Ou ela é conservadora ou ela é crítica, não tem meio termo, não tem ficar em cima do muro. Ou você faz uma ação nessa perspectiva conservadora de manutenção, de disciplinamento, de dominação, ou na perspectiva crítica, de autonomia, de liberdade, de construção conjunta, um ou outro. Vai depender da sua opção ético-política. E também é uma profissão extremamente interventiva. A gente não pode esquecer isso. Nós somos contratados para dar respostas profissionais, mas respostas pensadas, analisadas. Quando a gente fala de intervenção, não está desconectado do nosso conhecimento intelectual, porque intervir, se não for com um conhecimento intelectual, não é uma intervenção profissional. Então, nossa resposta interventiva, ela é pensada, analisada a partir de todos os elementos que a gente já falou. Então, essa dimensão interventiva é um conjunto de procedimentos, de atos, de atividades pertinentes a uma determinada profissão e realizada por sujeitos profissionais de forma responsável e consciente, né? E envolve atribuições e competências profissionais. Então, essa intervenção, ela contém a dimensão operativa, a dimensão ética, teórica e metodológica, porque sem ela, ela não seria um trabalho profissional. Então, são ações profissionais que colocam em movimento, no âmbito da realidade social, determinados projetos de profissão. Estes, por sua vez, implicam diferentes concepções de homem, de sociedade e de relações sociais. Então, toda ação profissional, toda atividade desenvolvida pelos assistentes sociais, ela tem que ser coerente com essa direção ideopolítica e com os nossos conhecimentos adquiridos através da nossa formação inicial e permanente. Próximo. Não sei se eu estou indo muito rápido, porque o tempo é tão pequeno, né? Bem,
falamos da nossa profissão. Depois eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, né? De que profissão é essa? Quais são as suas habilidades, seus conhecimentos, a sua fundamentação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. E aí, como a gente vai trabalhar na área da educação, a primeira questão que a gente precisa pensar é qual concepção de educação nós temos. Vamos supor que a gente fosse trabalhar na área da assistência social. A gente teria que analisar qual é a concepção de assistência social que eu tenho. Ou na saúde, qual concepção de saúde eu tenho? Porque esse é um ponto essencial para que a gente possa dirigir o nosso trabalho. Então, o primeiro momento de principiar um trabalho na área de educação é pensar: olha, que concepção será que eu tenho de educação? Será que eu tenho uma concepção conservadora de uma educação disciplinadora, de uma educação que vá manter, né, a hegemonia do capital, que vá fazer com que esse ser social seja um ser é, sem autonomia, sem visão crítica, ou uma concepção crítica, né? Essa concepção crítica, o que que deve ser? É aquela que vai desvelar as peculiaridades, o desenvolvimento dessa sociabilidade capitalista, vai compreender a realidade para além da imediaticidade, para além da aparência, mas a sua essência, né? Como muito bem coloca a Yolanda Guerra, né? A gente vai partir de uma razão crítica dialética, não de uma razão instrumental. Essa é a diferença entre ter uma percepção da educação conservadora e ter a concepção crítica. E, por ser crítica, ela deve ser conduzida para além do conhecimento das ciências e das técnicas produtivas, com o intuito de fornecer meios para a reflexão crítica do indivíduo a respeito das forças sociais que o movem. Então, a educação não é só, né, que é muito importante, a transmissão, né, vamos dizer, a discussão dos conhecimentos adquiridos historicamente pela humanidade de uma forma crítica, mas, para além disso, é também mobilizar reflexões sobre o lugar que eu estou nessa sociedade, sobre como eu vou me comportar nessa sociedade, para que eu tenha uma visão crítica. Assim, essa educação exerce uma função social, instrumentalizar o indivíduo para desenvolver suas potencialidades, capacitando-o para entender-se como sujeito da história e não mero espectador. Então, se eu tenho uma visão conservadora, os sujeitos são meros espectadores. Se eu tenho uma visão crítica, ele é um sujeito histórico, um sujeito de direito, que tem potencialidades para serem desenvolvidas dentro desse espaço da educação. Lembrando que a educação escolarizada é um momento, é uma das facetas da educação. A educação é muito mais ampla, ela se dá na sociedade, na família, nas relações sociais, ela não é uma dimensão da vida humana, então ela está em todos os ambientes. Agora, na educação escolarizada é um espaço peculiar de desenvolvimento também dessa questão da educação. Próximo. E qual é a concepção de política da educação? Outro dia eu estava até lembrando daquela música da Adriana Calcanhoto, né? Dos 80 anos, né? Os porquê das coisas. Eu acho que o assistente social precisa voltar aos 8 anos de idade, quando começa aquela fase, né? De pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Porque o assistente social precisa ser um indagador, um questionador, um investigador, no sentido de perquerir aquela realidade, de entender aquela realidade para além da sua aparência. Então, essas perguntas a gente tem que se fazer todo dia, né? Qual é a concepção de política de educação que mobiliza o meu trabalho lá na educação básica? A educação, como política, é uma estratégia de intervenção do Estado, né, do capital para assegurar as condições de reprodução social, que é a formação da força de trabalho e a disseminação de valores hegemônicos. Lembrando, gente, que a política de educação entra no rol das políticas sociais. Todas as políticas sociais, vocês muito bem sabem isso, né?
se a gente pensar em todas as discussões da Eliane Bering, por exemplo, ela é um espaço de tensionamento, né? É um espaço de luta. Então, as políticas sociais são conquista da classe trabalhadora, não são benesse do Estado. É uma mobilização para conseguir mais direitos sociais. Então, a posição do Estado é assegurar simplesmente o consenso e a continuidade da hegemonia dominante. Então, a política de educação entra nessa mesma perspectiva, só que ela tem funções diferentes. É a formação da força de trabalho, olha que interessante. É através da educação que a gente forma a força de trabalho, que vai ser o elemento base de exploração do capital para conseguir mais-valia, para conseguir acumulação capitalista. Então, a política de educação tem uma importante função. E a outra é a disseminação de valores hegemônicos. Pensa bem, uma criança que desde tem idade participa desse espaço, né, institucional, escolarizado, aprendendo, discutindo, vivenciando valores éticos que podem ser conservadores ou críticos, né? Assimilar somente os valores hegemônicos ou não, assimilar os valores contra-hegemônicos. Mas, contraditoriamente, né, como toda política, ela é resultante da luta política da classe trabalhadora para viabilizar uma direção dos processos de produção da consciência própria, autônoma. Então, é um espaço privilegiado de acesso ao conhecimento construído coletivamente pela humanidade e também construção de valores e atitudes. Então, a educação é um espaço extremamente importante para a conquista dessa consciência crítica, né? Então, contribuir para essa formação crítica ou para uma formação acrítica é um elemento fundamental do trabalho do assistente social. Por isso que ele tem que entender o que é a política da educação. Próximo. E como é a política de educação no Brasil no contexto atual? Indico para vocês lerem materiais do Frigoto, do Saviani, sobre a história da política de educação no Brasil, né? Porque a gente, infelizmente, o nosso trabalho é tão generalista que ainda na nossa formação profissional nós não temos, em uma grande parte dos cursos, uma discussão sobre política de educação. Então, vocês têm que ter essa curiosidade. Como que foi constituída a política de educação no Brasil? Como ela se organizou? Como foi os passos, né, os avanços, os retrocessos? Eu acho que é muito gostoso a gente ler isso e entender melhor, assim como a gente entende a política da assistência, da saúde. Isso mobiliza na gente o entendimento do porquê que certas situações acontecem lá no espaço da escola, no chão da escola. A gente vai compreender, né? Eu digo sempre, para a gente entender quem somos nós, a gente precisa explicar a nossa história. Para a gente entender o espaço ocupacional onde a gente está, a gente precisa entender da historicidade, né? Desvelar essa história. Aqui não vai dar tempo, então nós vamos falar do contexto atual. Na perspectiva que vigora neoliberal ou ultra neoliberal, a política de educação tem uma vertente extremamente economicista, mercadológica, privatista e meritocrática. Ah, mas antes era diferente? Não, não era diferente, né? A gente acabou de ver que a política da educação, ela é esse espaço contraditório tensionado, mas existem características nesse momento atual que reforçam essa vertente economicista, mercadológica, privaticista e meritocrática. E também tem mais. Está ocorrendo na educação um processo de refilantropização. Essa privatização, muito voltada também para a possibilidade, né, das entidades filantrópicas atuar enquanto prestação de políticas de educação. E ainda a militarização, que infelizmente está crescendo no Brasil. Então, a gente percebe que a política de educação no momento atual, ela está extremamente subordinada aos padrões de desenvolvimento sob hegemonia do capital financeiro, com influência principalmente dos organismos multilaterais, dentre eles o Banco Mundial.
Por quê? Qual é a perspectiva dessa política de educação? É uma formação profissional para o trabalho simples, nos dizeres de Marx, né? O trabalho complexo é aquele que tem mais elementos necessários para a gente compreender. É o trabalho mais intelectualizado. O trabalho simples é aquela ação mais rotineira, mais tarefeira. Então, o que que o mercado, essa nova morfologia do mercado de trabalho, ela exige do trabalhador? Que ele seja mais técnico. E tem exigido, inclusive, do próprio assistente social, um tecnicismo, um afastamento do serviço social da sua característica de intelectuais, né? Então, acontece isso porque é uma característica atual da política da educação. E a educação básica? No contexto atual, a educação básica, eu gosto muito desses dizeres dessa estudiosa, a Eveline Algebaile. Ela é uma estudiosa da UERJ, estuda educação básica, uma educadora, e ela comenta assim, que principalmente dos anos 90, de 1990 para cá, tem acontecido na educação básica uma expansão da educação para menos. Olha que contradição. O que significa isso? Que aumentou sim a quantidade, o acesso, as formas da população conseguir acessar a educação. Só que não foi proporcionalmente eh, investido na sua qualidade, na qualidade do trabalho, na qualidade de infraestrutura, na qualidade na formação dos docentes, na qualidade salarial, nas condições de infraestrutura. Não, tudo isso foi sendo sucateado e o que acontece é uma educação para menos, que tem quantidade, mas não tem a mesma qualidade que deveria ter, né? O próximo. Então, essa política educacional, de forma geral, e a política de educação básica, ela retoma as características, né? Ela reedita as características da teoria do capital humano, que é diferente de uma educação crítica, que visa qualificação do trabalhador, com ampliação da produtividade econômica, visando o lucro do capital, e a educação, ela se confirma como um pressuposto do desenvolvimento econômico. Então, você vai educar o indivíduo, né? E ao educar, ele estaria valorizando a si próprio, na mesma lógica da valorização do capital. Então, é um valor, né, para atender às expectativas do capital, mas na medida da necessidade do capital, e não para desenvolver todas a potencialidade do ser humano. Então, é uma educação na perspectiva diferente, na perspectiva conservadora e não crítica. E nós, assistentes sociais, qual é a nossa perspectiva de política educacional? O que que a gente está lutando para conquistar? É uma educação na perspectiva crítica, que visa formar para a vida e para o trabalho, desenvolver as potencialidades humanas como um sujeito de direito. Então, há aí o dissenso, né, o contraponto, a contradição do que está posto na política educacional e do que o assistente social, né, sintonizado ao projeto ético-político profissional, vai construir na educação. Próximo. Então, vem aí, ó, serviço social na política de educação e na educação básica. É um espaço tensionado. Então, quando a gente conversa nas lives, quando eu vou em espaços socioocupacionais da educação, e todos falam, olha, mas está difícil, é uma precarização, é uma falta de reconhecimento, é um desconhecimento da profissão, demandas indevidas. Gente, faz parte da política de educação esse espaço tensionado, até porque nós estamos acessando essa política com mais vigor muito recentemente, apesar de existir a longa data várias experiências exitosas do serviço social na educação. Mas depois da aprovação da lei é que houve essa expansão. Então, é o espaço da conquista. Eu sempre lembro, na área da assistência social, quando eu trabalhava na área da assistência social, não existia a lei orgânica da assistência, não existia o sistema único da assistência social. Então, a gente vivia isso que vocês estão vivendo hoje nos espaços da política de educação básica, a gente viveu numa política que é muito nosso espaço, vamos dizer assim, né? Uma das primeiras que a gente trabalhou, que é a assistência social. O mesmo aconteceu na saúde. Então,
não é uma novidade, vamos dizer assim. É uma política realmente como espaço tensionado. Isso, ó, a gente fica maluco, mas é assim mesmo. E aí a gente tem que ver que direção eu vou. Eu vou para a direção conservadora? Certamente será uma direção mais fácil, né? Fazer atender as demandas institucionais, atender aquilo que é exigido da escola é muito mais fácil, muito mais cômodo. Porém, totalmente contrário ao nosso conhecimento, ao nosso posicionamento e ao resultado disso para as pessoas com as quais a gente trabalha, tá? Próximo, então. E a política da educação brasileira, isso é importante, né? Só que rapidamente, mas todo mundo tem que estudar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, porque é a lei máxima da política de educação no Brasil. Ela que organiza, ela que regimenta, regulamenta, vamos dizer, possibilita a atuação na política da educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que tem que é uma construção histórica, tem avanços e retrocessos, como toda a política da saúde, a política da população em situação de rua, a política da assistência social, ela traz elementos daquele momento que ela foi sancionada, que é um impasse de projetos educacionais contraditórios. Então, o que que o Saviani coloca com muita precisão, que é uma que eu quero destacar, que não há um sistema único de educação articulado. Isso é uma novidade para nós, porque a política da assistência social, ela foi organizada bem recentemente de uma forma extremamente articulada, tanto que tem um sistema único de assistência social. A saúde tem um sistema único de saúde. Até o sócio jurídico tem uma organização também muito, muito, muito evidente. A educação ela tem várias políticas educacionais desarticuladas. Não existe um sistema único de educação. A educação básica, né, como a primeira momento da educação, ela inclui educação infantil, que é a creche e a pré-escola, o ensino fundamental, que é de primeira a nona série, e o ensino médio, que é de primeira a terceira série. Eu ouço muita assistente social falar que educação básica é o ensino fundamental, né? A compreensão é que a educação básica envolve vários momentos, desde a educação infantil, que é composta por esses dois elementos, o ensino fundamental e o ensino médio. E depois, né, pela própria LDB, vem a educação superior, que é a graduação e a pós-graduação, e as modalidades de ensino, profissional e tecnológico, educação especial, educação indígena, educação de campo. O que significa modalidade de ensino? Significa que ela perpassa a educação básica, a educação infantil, a educação básica, infantil, fundamental e média, a educação superior. Então, nós temos, por exemplo, educação especial lá na creche, educação especial na graduação, educação especial na pós-graduação. Então, são modalidades de ensino. E a educação, ela perpassa por várias esferas, federal, estadual e municipal. Esse é um complicador, né? Então, se divide aí na LDB as responsabilidades e o financiamento desses níveis e modalidades de ensino de acordo com essas esferas, tá? A educação básica é dividida entre a esfera estadual e municipal. E há uma diversidade de projetos educacionais, por isso que é complexo demais, né? Se eu pegar lá a creche, tem vários elementos relacionados à creche, ao ensino fundamental, ao ensino médio. Então é complexo, a gente precisa ter esse posicionamento de estudar essa política. E tem um problema na política de educação, aqui para ser bem rápida, né? Perpetua a dívida histórica do Brasil com a educação escolarizada em pleno século XXI, um direito social extremamente violado. Então, nós temos índice de evasão, de várias situações que mostram que nem mesmo a educação básica, que é o primeiro momento da educação, ainda conseguiu ser garantido para todos, ainda não conseguiu ser universalizado, apesar dos grandes avanços nos últimos anos.
que mais? O próximo. Então, essa política de educação no Brasil, se a gente pudesse sintetizar, ela é, embora seja um direito universal assegurado constitucionalmente, a educação ainda não se traduz como uma realidade no plano institucional e no plano cotidiano. Essa particularidade do processo da Revolução Burguesa no Brasil, capitalismo periférico dependente, não sedimentou nem mesmo a educação básica, né, ou a educação pública, como parte de um avanço civilizatório, contrário de muitos outros países, inclusive da própria América Latina, né? Ao contrário, estruturou-se no Brasil uma educação de cunho racista, excludente, meritocrático. E os assistentes sociais precisam refletir quando projetarem suas ações de trabalho, porque a força da educação vai ser nessa perspectiva racista, excludente e meritocrática. Então, nós temos que lutar contra a maré, contra a contra-hegemonia, né, para que a gente possa vencer essa educação racista, excludente e meritocrática. Então, gente, não é que a gente vai negar a educação como um direito, mas compreender os estritos limites da educação pública no âmbito das lutas sociais e dos processos de organização da política das classes trabalhadoras na sociedade capitalista. Quando a gente fala das dificuldades que os assistentes sociais têm na educação, e aqui na educação básica, elas são, entre aspas, peculiares a um país que não quer que essa educação realmente se efetive de uma forma qualitativa. Ela está seguindo a maré certa. Nós que estamos contra, navegando contra a maré. Então, nós temos que entender as dificuldades que a gente vai enfrentar por, né, estar navegando contra a maré. Próximo. Eu vou falar ainda do trabalho do assistente social, vai ser agora, tá, gente? Por quê? Porque se a gente está falando dos fundamentos, se depois, nos próximos encontros que vocês vão ter experiências profissionais, a gente precisa ter organizado a estrutura. É como você falar assim, eu vou construir uma casa, mas vou começar pelo telhado. O que que faz o assistente social? Como que ele, quais são as dificuldades? Não, a gente tem que construir uma casa começando pelo alicerce. Fundamento é alicerce. É entender o serviço social, é entender a educação, para depois construir o que vai fazer o trabalho da assistência social na área da educação, né? Então não dá para a gente pular. Por isso que eu digo que não é novidade, eu sempre repito isso, porque é primordial pensar sobre isso. E quais são, então, a particularidade do trabalho da assistência social na educação? Quais são os desafios e as possibilidades? Primeiro, uma boa pergunta. Por que serviço social na área da educação básica, né? Por que tem esse espaço ocupacional do serviço social na área da educação? Principalmente depois da década de 90 e dos anos 2000, porque houve transformações na esfera da produção e da cultura que desafiaram a educação. Então, as funções econômicas e ideológicas, como são estratégias no atual desenvolvimento do capitalismo, elas foram, vamos dizer, centralizadas, né? A educação tomou uma posição de centralidade pela necessidade de formar um trabalhador, né, uma formação técnica flexível às exigências dos novos padrões de produção. Por isso que ela adquiriu essa centralidade, para garantir essa formação flexível e para garantir uma formação ideologicamente funcional ao paradigma da empregabilidade. Ou seja, muitas vezes a política de educação está formando, né, os nossos futuros jovens para o não trabalho, para o desemprego, para a informalidade, para a terceirização, para a precarização, para a exploração, não é isso? Essa é uma formação que essa educação pretende. Também porque a educação se constitui como um direito social e ainda não é universalizada. Onde está o assistente social trabalhando? Não é na violação de direitos sociais? Se a educação conseguiu atingir um patamar de direito social e não é universalizado, é violado, eis um espaço para atuar o assistente social. Portanto, esse universo precisa dos saberes, das práticas ou do trabalho de assistentes sociais
que participam no processo de formação humana, não voltado para o ensino-aprendizagem. Formação humana não significa só esse processo de ensino-aprendizagem. Lembra que a gente já viu? É uma formação integral, é uma formação ampla. E nós, assistentes sociais, vamos trabalhar nessa formação para a cidadania, atuando e dando condições para que esses alunos, esses estudantes, atinjam, né, esse processo de ensino-aprendizagem. Próximo. Não sei como está meu tempo. Tudo bem? Então, o serviço social na educação, ele pode ser para o consenso ou para a transformação social. Eu sempre repito a mesma coisa, gente. É muito mais fácil para o lado do consenso. Para a transformação social é sempre muito difícil, né? Vocês imaginam vocês, né? Eu que fui lá da época da LB, da Legião Brasileira de Assistência Social, na época que não tinha, né, a Lei Orgânica de Assistência. Quem conquistou tudo isso, gente? Fomos nós da classe trabalhadora, foram os assistentes sociais, foram as pessoas envolvidas com assistência social, né, que fizeram essa transformação social. Se a gente tivesse parado no consenso, não teria tido a Lei Orgânica da Assistência. Se a gente tivesse parado no consenso, não teria a Lei 13.935/2019 aprovada. Aprovada. Agora, gente, foi um degrau. Temos outros a subirem, que é a implementação, as condições de trabalho, o reconhecimento, e lá vai mais 20 anos, não é? Por isso que tem que ter paciência histórica, viu? Então, o serviço social na educação, nos primórdios da profissão, já existia, só que ele era sintonizado àquele momento da profissão. Uma educação infantil, no ensino fundamental, era conservadora. Então, o assistente social era contratado para disciplinar os alunos, para, vamos dizer, culpabilizava a família, né? Culpabilizava a sociedade, aquela família que era desestruturada, então o aluno tinha problema, aquela família que não sabia ser severa, rígida com o aluno. Então, o que que a educação fazia? Castigava o aluno, e a assistente social estava na mesma direção, porque era um momento da nossa profissão que ainda não tinha se ampliado. Depois, a profissão sofreu toda uma transformação, é verdade? Aí, na década de 1990 e 2000, há uma inserção de assistente social na educação, que realmente, eu, sinceramente, não acreditava que chegasse a esse ponto. Só que tudo tem, né? Tudo cobra. Na natureza não tem almoço de graça, não é assim? E na sociabilidade capitalista também não tem direito de graça. Tudo é difícil, gente. Então, essa conquista, ela é o início de um desafio. Então, o que que a educação quer com a nossa inserção? Que é a formação do novo perfil de trabalhador, como eu já falei, o enfrentamento à pobreza através da condicionalidade da educação. O Bolsa Família é um programa nesse sentido. A interface das políticas sociais com da educação, na afirmação do direito à educação, como o ECA, expandiu também a necessidade de assistentes sociais que enfrentassem os desafios de manter, né, essa criança dentro da escola. A expansão do acesso da classe trabalhadora a uma ampliação das expressões da questão social. Se a gente for pensar, gente, quantas pessoas foram historicamente excluídas da educação por longa data? Os pretos, os deficientes, né, os portadores de deficiência, a população LGBTQIA+, foram historicamente o pobre mesmo excluído e hoje ele está, entre aspas, com né, muito devagar, acessando a esses espaços. Então, inclusive para atingir as metas educacionais e responder às demandas do capital. Novamente, esse espaço tensionado. Nesse espaço tensionado, contraditório, onde há essa ampliação das expressões da questão social, há uma urgência histórica a presença do serviço social na educação básica. Então, gente, essa urgência, claro que houve toda uma mobilização da categoria profissional, mas as questões, as determinações históricas também confabulam. E conseguimos aprovar uma lei. Em que governo, gente, nós conseguimos aprovar essa lei? Olha que contradição, porque há um interesse no nosso trabalho. Agora, nós é que temos que fazer o contraponto a isso, senão a gente vai manter
né, essa hegemonia. Próximo. E quais os desafios do assistente social na educação básica, apesar da aprovação da Lei 13.935/2019? O reconhecimento das suas atribuições e competências. Nós estamos fazendo uma pesquisa a nível nacional e nós tivemos mais de 600 assistentes sociais que responderam à pesquisa através do formulário Google Forms. E tem uma das perguntas que é quais os desafios? Ó, 98%, vou dizer assim de forma genérica. Um dos primeiros desafios que os assistentes sociais colocam é a falta de reconhecimento dos gestores, dos professores, da família, da secretaria, do Estado, do município, sobre o que é o trabalho do assistente social. É novidade para a gente? Não é novidade. Não é novidade, gente. É assim mesmo, porque esse espaço é novo. E quem tem que falar para o professor, para a família, para o gestor, o que é o serviço social, como a gente acabou de conversar? Nós, assistentes sociais, ninguém melhor que nós. Então, esse é um dos aspectos importantes, é um desafio, a gente mostrar as atribuições e competências do assistente social, né? Outros desafios são as condições de trabalho. Bom, eu nem vou falar disso, né, gente? Porque vocês não têm problema de nada, não, né? Fala a verdade. Vocês não foram contratados, aqui não tem ninguém que não foi contratado sem concurso público, que não tem sala para trabalhar, que não tem carro, que é a desproporcionalidade entre o número de assistente social e o número de escolas. Estou falando algo que vocês não conhecem, não é verdade? Eu acredito que não, né? Que não tem nenhuma infraestrutura, que não entende, que não sabe o que é visita domiciliar, que não concorda, que os salários são baixos. Essas condições de trabalho eu vivenciei lá na área da assistência social, sabia? E vi historicamente mudar. Não que assistência social seja um mar de rosa, não é. Mas da época que eu vivi para hoje, mudou da água para o vinho. Então, são questões históricas que a gente vai construindo e reconstruindo. Essas condições de trabalho, elas são individuais, eu tenho que lutar por elas, coletivas, da categoria profissional, Conjunto Cefes-Cres, ABECS, dos sindicatos, né? É um conjunto, gente, e não é fácil. Desculpe eu ser bem sincera com vocês. Isso são condições que vão gradativamente sendo alteradas, mas a gente não pode fincar o pé de lá, porque é isso que eles querem, que a gente se desmotive. Vou largar do serviço social na educação, vou trabalhar na saúde, na assistência, né? Não, gente, é um espaço maravilhoso de atuação. Vamos nos firmar, né? Formação permanente. Talvez esse seja um desafio e um grande segredo, que o Cláudio entendeu muito bem esse segredinho e falou: vou espalhar isso aqui em Minas e no Brasil inteiro. Eu aqui, o CRES de Minas, vou fazer curso de tudo quanto é jeito. É o que ele tem feito, né? Ele, digo ele, o nome dele, para falar de toda uma equipe, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse conjunto, né? Ninguém faz nada sozinho, tudo é coletivo. Formação permanente, gente, é fortalecer, fincar os nossos conhecimentos para lutar contra a falta de reconhecimento das atribuições, contra a falta de condições de trabalho. Porque quando as pessoas vê fragilidade no nosso conhecimento, aí realmente não tem mais como a gente lutar. Então a gente tem que ser muito firme, ter muito conhecimento e esse apoio, né, da categoria profissional. Ninguém está sozinho lá na escola. Vocês estão acompanhados pelo Conjunto Cefes-Cres, vocês estão acompanhados pelo GPS, está à disposição, venham participar, venham ler as nossas produções. Já tem várias produções sobre isso, o Conjunto Cefes-Cres fez, o GPS fez. Vamos nos fortalecer. Contra pessoas preparadas é muito mais difícil a gente lutar, porque ninguém vai, né, trabalhar com pessoas que, não, que estão totalmente desprotegidas. E outro desafio, o trabalho da assistência social para atingir o acesso, a permanência, a gestão democrática e a qualidade da educação, que são as dimensões, né, que particularizam o trabalho da assistência social, contida lá no documento do Cefes,
que foi feito com a colaboração do professor Ney Almeida, que foi fruto de uma pesquisa, então não é também algo que ele criou, foi a partir da fala dos assistentes sociais que naquele momento trabalhavam, e que é difícil. Que acesso é esse? Quais as condições eles têm de acesso? Que permanência, gente. Permanecer não é ficar lá na escola, não. É se sentir pertencente àquela escola. Isso é muito difícil, porque ficar na carteira, ir lá buscar o menininho que estava faltando, o aluninho, trazer para a escola e falar: agora você vai ficar aqui, porque senão sua mãe vai ser desligada do Bolsa Família. Ele vai ficar, a mãe dele vai exigir. Mas será que ele vai se sentir pertencente àquele lugar? Será que ele tem condições para estudar? Será que ele está entendendo? Será que ele não sofre nenhum tipo de preconceito, de racismo, de homofobia, seja lá o que for? Então, permanecer é muito além do que estar fisicamente no local. Gestão democrática. Se vocês começarem a ter curiosidade, que espero que vocês tenham, de ler materiais sobre educação, olha, gente, a educação tem na legislação extremamente, a gestão é extremamente democrática. Só que na prática, muitas vezes é autoritária, para não dizer quase sempre. Então, nós temos que trabalhar, desenvolver ações nessa gestão democrática, indo de pouquinho, né, com o Grêmio Estudantil, com o Conselho de Escola, com a amplitude da participação dessa família. Então, a gente tem que mobilizar ações para a gestão democrática da escola, né? A qualidade da educação é uma luta do assistente social? É uma luta de todos os atores envolvidos com a educação, inclusive os próprios estudantes e a família. Mas o assistente social precisa ter isso, esse debate na escola. Inclusive, né, como o Ney sempre fala, pegando o DNA das palavras, o que que é qualidade, hein, gente? A gente precisa conversar na escola o que é qualidade. Porque a qualidade para mim pode ser uma coisa e para vocês ser outra. Né? Qualidade é ver a sala cheia de gente, né? Cheia de aluninho, não tem nenhuma falta, acabou a evasão escolar. Isso é a qualidade da educação. Eles estão aprendendo? Não. Eles estão se sentindo bem naquela escola? Não. Eles não sofrem nenhuma opressão? Sofrem. Então, que qualidade é essa? Qual a infraestrutura da escola? Quais as condições de trabalho dos professores? Quais as condições de trabalho do assistente social? Qual é a formação permanente desses professores? Qual é a habilidade que eles têm para trazer elementos pedagógicos que facilitem esse processo de ensino-aprendizado? Isso é qualidade. Frigoto tem um belíssimo texto que fala sobre isso, depois eu vou passar para vocês. Então, vocês vejam, né? São pequenos desafios, viu, gente? Tá? O próximo. E o que é essencial fazer quando você vai principiar o trabalho de assistente social na educação básica? Eu fiquei pensando, né, que é um curso de serviço social na educação básica. Eu acredito que muitos aqui estejam entrando agora, né, nesse espaço, começando o trabalho. Que elemento ele pode pensar? Olha, cheguei na escola, e agora? O que eu faço, né? Para além de voltar e entender o que é o serviço social, que profissão é essa, quais os fundamentos do serviço social, tudo que nós conversamos, ele tem que compreender a realidade na perspectiva da totalidade, porque isso é um elemento fundante da nossa profissão. Ele tem que compreender o trabalho dele inserido no trabalho coletivo da educação. Ninguém trabalha sozinho. Marcos, o meu trabalho começa, termina onde começa o do outro, é coletivamente que o homem trabalha. Então, eu preciso entender o que faz a merendeira, o que faz a coordenadora, a pedagoga, a diretora, o que eu faço, o que faz a psicóloga, como que é organizado essa estrutura do trabalho coletivo na educação. Conhecer esses atores da comunidade escolar, quais são as funções, o que será que faz o diretor de escola, qual é a função dele? Tem algum documento que fala sobre isso? O que é coordenadoria pedagógica? O que faz o pedagogo? O que faz o psicólogo? Para que a gente possa se inteirar e trabalhar numa equipe no mínimo multidisciplinar. Multidisciplinar é a reunião de vários profissionais, é interprofissional. Interdisciplinar é quando há uma conjugação de trabalho entre eles. Então, a gente começa com o multi para depois atingir o interdisciplinar, né? E analisar o projeto
político-pedagógico da escola. E depois tem uma palavrinha mágica, mágica, mas eu vou deixar toda essa palavrinha com o Cláudio para a próxima aula. Planejamento. Gente, nada se faz sem planejamento. Aliás, nenhuma faxina, nenhuma festa, nenhuma nada. Eu nunca vi fazer alguma coisa, né? Porque a gente tem uma ideação, você tem que analisar, pensar no que você vai fazer. Aí chega no trabalho e não planeja. Planejo na minha casa, planejo na festa, planejo em vários, vou no mercado, vou comprar isso, fazer isso, isso, isso. Tudo planejado, né? No sentido mais amplo dessa palavra. Mas no trabalho do assistente social, não, a gente vai fazendo o que a política determina, ou então vai fazendo como vai acontecendo. Não pode, gente. Isso vai enfraquecer e vai produzir aquilo que a gente falou lá. Como que as pessoas vão reconhecer o nosso trabalho se ele não é planejado? Mas eu não vou falar porque isso aí vai ficar assim, cenas do próximo capítulo, tá? Com o Cláudio, não percam. Que ele fala maravilhosamente sobre isso, maravilhosamente. Aula maravilhosa, vocês vão ver. E o próximo? Próximo slide. Aqui é só para a gente refletir, né? Primeira pergunta que me fizeram quando eu comecei a trabalhar na educação, num projeto de extensão universitária, é com quem que eu ia trabalhar. Primeira coisa que eu perguntei, com o que vocês acham que eu devo trabalhar? Com os estudantes. Todos os problemas da escola estão nos estudantes. Todos os estudantes que atrapalham toda essa escola. Aí eu falei numa reunião de professores, eu tenho a solução já, não preciso mais nem analisar nada. Então, qual é? Vamos mandar todos os estudantes embora. Pronto. Acabou o problema da educação, gente. As professoras olharam para mim assim, com os olhos arregalados. Mas não, senão acaba o trabalho, acaba tudo. Eu falei, então, gente, eles não são todos os problemas. A gente precisa repensar isso e entender o que que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa parte, qual é o papel do estudante, quem é essas pessoas. Então, o meu trabalho também não vai ser focado só no estudante. O meu trabalho é com a merendeira, com a faxineira, com os professores, com a direção, com os coordenadores, com os inspetores de aluno. Às vezes eu estou falando alguns termos que mudaram, né? As nomenclaturas vão mudando, mas vocês estão me entendendo. Com a rede socioassistencial, com o território, com os movimentos sociais. Esse é o meu trabalho. Então, o usuário do serviço social são os representantes da comunidade escolar e o seu entorno, o território, né? Situado num contexto, num espaço. Isso vai fazer o meu trabalho. Ah, mas Eliana, eu sou sozinha para um município, eu trabalho só com estudante. Gente, eu estou dizendo que a gente tem que ter essa perspectiva. Muitas vezes eu vou fazer uma ação específica para o estudante, a outra é da formação de professores, mas eu tenho a consciência de que a escola como um todo, o trabalho coletivo, os atores dessa escola fazem parte do meu entendimento. Às vezes, gente, na correlação de forças, a diretora não tem jeito. Coordenadora pedagógica não tem jeito. Sabe onde que eu vou achar, às vezes, um apoio? No inspetor de aluno, na merendeira, em uma família, em um professor, ou três professores, ou quatro professores. Às vezes eu vou organizando o meu trabalho a partir das beiradas, para entender depois como que a direção vai entender o meu trabalho. Posso começar, às vezes, com o estudante, para ter depois a família, entende? Então, mas a gente tem que ter esse domínio do que é o trabalho do assistente social na educação. É com todas as pessoas envolvidas na educação. O próximo slide. Então, mas quem são essas pessoas que fazem parte do universo educacional e são usuários do serviço social? Falando um pouquinho dessa amplitude, né, desses usuários, seja o professor, seja o aluno, seja a família, o que que eles representam? Eles representam o segmento da população negra, LGBTQIA+, indígena, quilombola, portador de deficiência, migrantes, com diversidade de gênero, com opção sexual, adolescentes que cometem ato infracional, é, inúmeras facetas, né, da existência humana. São eles que estão lá na escola. E com que o assistente social trabalha na saúde, na assistência social, no sócio-jurídico? Será que é uma população muito diferente? Essas mesmas representações, não é?
pessoas e território em situações de vulnerabilidade social. Isso é só na escola que tem? Não tem lá na saúde, não tem na educação, na assistência? Com diversos direitos humanos e sociais velados. Que novidade! É só lá na política de educação? Então, a gente vai encontrando também elementos que vai fortalecendo. É claro que eu não estou dizendo para vocês, gente, levar para a escola o que vocês fazem na assistência social, levar para a escola o que vocês fazem ou fizeram na saúde. Não é isso, são espaços diferentes. Mas o conhecimento que a gente tem sobre essa diversidade humana, né? Essas dimensões da vida humana, da infância, da juventude, da terceira idade, das pessoas idosas, das mulheres, dos homens, da população LGBTQI+, da questão do negro. Esses elementos do nosso conhecimento, ou que a gente tem ou deveria ter, vão ser levados para a escola e tem um denominador em comum. Todos pertencem à classe trabalhadora. Qual é mesmo aquela questão que nós falamos no comecinho? Qual é o projeto ético, político, profissional do serviço social, código de ética? Qual é a nossa opção? Não é a favor da classe trabalhadora? Não é para conseguir com que essa classe trabalhadora tenha uma consciência mais crítica e conquiste direitos humanos e sociais? Então está tudo certo. Esse espaço é nosso, né? É nessa sintonia que vocês têm que começar a pensar. Mais um slide. Estou terminando, gente. E quais são as demandas para o serviço social na escola? As institucionais e profissionais. Por que que eu coloquei um item só? Porque todas as demandas têm uma característica institucional e têm uma característica profissional. Profissional são as reais necessidades da classe trabalhadora. Quando eu estou falando de bullying, por exemplo, a instituição quer que você resolva conflito, amenizar conflitos, não é isso que eles pedem? Não interessa como, você vai lá e eles parem de brigar, vamos dizer assim. Essa é a perspectiva institucional, porque eles não têm a compreensão profunda do que é que vivencia uma criança que sofre bullying. Qual é a nossa perspectiva profissional? Qual é a real necessidade de uma criança envolvida com bullying? Que eu posso fazer dentro do meu conhecimento, dentro do conhecimento da psicologia, dentro dos recursos que existem, com a família. Então, eu vou ampliar. Eu vou atender a demanda institucional? Claro que vai, gente. Com certeza, capital e trabalho. Você vai atender, né? Vai diminuir, vai amenizar o conflito, mas não na perspectiva de falta de tensionamento e de resolução mais profunda, mas no sentido mais profundo. Então, essas demandas vão incidir no processo de formação humana, que é a centralidade da política educacional, ocasionando interdição ao direito à educação. Quem pode trabalhar com isso? O assistente social, em uma perspectiva, o psicólogo, em outra perspectiva. Então, a escola precisa de outros profissionais que compõem o trabalho coletivo para que possa atingir a função precípua da educação, que é a formação humana, né? Para o trabalho e para a vida. Então, tem violência, se vocês sabem decor, né? Bullying, disciplina, relação família-escola, infrequência, evasão escolar, fracasso escolar, falta de acesso dos serviços sociais nas políticas sociais, a necessidade de articulação com o conselho tutelar, instâncias de controle social, a gestão, formação permanente de docentes e demais trabalhadores da educação. Isso é muito solicitado do assistente social, que façam ações de formação permanente com docentes, com trabalhadores da educação. Enfim, inúmeras refrações da questão social. São é, é, vamos dizer, particulares da relação com a escola, porque aqui tem demandas que são da própria educação e demandas que são da sociabilidade, das expressões da questão social que invadem a educação. E elas se articulam e causam dificuldades para que essa educação atinja a sua função e para que esse aluno tenha condições de ser atendido, né, nesse processo de escolarização, que
né, que é importante para a sua vida. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido. E essas questões, cada uma delas, a gente tem que procurar conhecimento. E outro dia eu estava lendo vários trabalhos sobre o que que é evasão escolar, na perspectiva do educador. É muito legal a gente ler, porque às vezes isso vai nos iluminar a pensar o que que eu penso de evasão escolar. Será que é igual ao que eles pensam? Porque tem educador crítico e conservador também. Então é nesse sentido, né? O próximo, depois a gente conversa no debate. Como trabalhar na perspectiva do projeto ético-político da profissão, né? Então, algumas dicas. Reconhecer a política de educação, o território e a Não, o que que instituição, é isso aqui? a população atendida, numa dimensão investigativa da profissão. Planejar o trabalho do assistente social, que é a dimensão teleológica da profissão. Analisar o projeto político-pedagógico da escola, porque ele é o norteador das ações que se estabelece na escola, ou pelo menos deveria ser, e não é, né? Muitas vezes lá naquele projeto político-pedagógico tem o perfil dos alunos. Quem fez? Como foi feito? Não pode ser refeito? Não pode ser ampliado? Será que lá no perfil que a escola tem, fala sobre a questão ético-racial? Aliás, raça e etnia? Olha aí. Raça e etnia? Será que eles pensaram nisso? Por que que não incluir essa questão? Executar o planejado, avaliar, sistematizar a dimensão interventiva, produzir conhecimento desvelando a ideologia dominante, a dimensão educativa, viabilizar estratégia de enfrentamento das expressões da questão social que impactam no acesso e na permanência. Geralmente, o não acesso, a não permanência e o insucesso escolar são atribuídos aos estudantes, famílias e professores como se fossem questões individuais, familiares e não estruturais. Quem pode desvelar isso, né? E efetivar não apenas ações individuais, mas também coletivas. O que que são ações coletivas? Coletivizando as demandas, né? Não tem uma pessoa só sofrendo racismo. Quantas estão sofrendo? Quem são essas crianças? Quem são esses adolescentes? Quem são essas crianças pequenas? Como que a gente pode trabalhar de uma forma mais coletiva isso? Como eu posso levar esse debate para os professores, para os funcionários? Isso é coletivizar as demandas individuais, que chega a miúde lá para o assistente social, né? Mais uma, está terminando. Próximo. Então, o trabalho do assistente social, só sintetizando, é interdisciplinar, intersetorial, interinstitucional, articulado com as outras políticas sociais. Precisa, então, ampliar os conhecimentos da comunidade escolar sobre as expressões da questão social, favorecer a relação escola, família e território, participar das instâncias de controle social, ampliar a participação da comunidade escolar em instâncias decisórias da escola Grêmio Estudantil, Conselho de Escola. É muito importante o assistente social pensar nessas ações. Depois a gente pode comentar. Tem várias experiências que já são consolidadas do Serviço Social na Educação, na Paraíba, em Diadema, em Limeira, é, em Prudente, e tantas outras, que a gente pode ver como que eles trabalham, qual é, né, vocês vão ter aqui algumas experiências. Não é para copiar e colar, gente, mas é para a gente ter uma perspectiva de possibilidades. Isso é muito importante. Próximo. Enfim, refletindo, o trabalho do assistente social exige a compreensão, o conhecimento da realidade de vida e das condições de trabalho, né, dos usuários, das diversas formas de violência e violações de direito, das formas de enfrentamento dessas famílias a essas situações, das questões que envolvem infância, adolescência e juventude, o como as famílias são atendidas nas políticas sociais, os processos de medicalização que incidem sobre o escolar, as situações que envolvem a saúde mental, a relação da educação e a pobreza. Portanto, situações, conhecimentos que os assistentes sociais enfrentam em qualquer político social, em todos os espaços socioeducacionais. Por fim, próximo. Gente, como está meu tempo? Será que eu devo falar? Pode continuar, professora. Vamos seguindo aqui. Tá ótimo. Então, mais um pouquinho. O Agora é povo só está assim, querendo
de escutar mais. Então tá, mais um pouquinho. Vou contar um pedacinho da pesquisa do GPS, Tendências do Trabalho do Assistente Social na Educação Básica, né? Nós fizemos a primeira etapa, que é uma pesquisa bibliográfica. Pesquisamos os programas de pós-graduação por meio dos bancos de teses e dissertações e encontramos 284 dissertações e 74 teses, 358 produções sobre essa interface, educação e serviço social. Não é pouco, é bastante. Mas do trabalho do assistente social na educação básica, 33, bem menos, né? Analisamos também a produção do conhecimento dos artigos dos 6 anais do Fórum. Foram 285 comunicações no total. 71 sobre educação básica geral, analisando a política de educação, várias interfaces. Apenas 34 até coincidiu, né? Do trabalho da assistente social na educação básica. Então, eu convido vocês, gente, a sistematizar o trabalho que vocês fazem, escrever, contar o que vocês fazem, né? E ler essas que já tem aqui e que já existe. Tá assim no forno, vai sair logo, logo a publicação desse trabalho. Aí a gente encontrou, que está no próximo slide, vamos lá. Quais são as tendências do trabalho do assistente social na educação básica, a partir dessas produções, né? Então, a gente fez uma análise desses documentos e descobrimos aqui algumas questões que eu acho que é interessante. Então, a tendência maior que é exigido, né, do assistente social é o trabalho do assistente social com famílias, ó, 67%. Aqui mescla as tendências do trabalho e as condições de trabalho. A segunda é sobre as condições de trabalho. Geralmente, o assistente social, ele trabalha na educação, no chão da escola, 49%, não na gestão. Muitas vezes é na gestão, mas a maioria é lá na escola. O trabalho do assistente social é sempre em equipe multidisciplinar e na parceria com psicólogo e pedagogo, 40%. A forma de contratação dos assistentes sociais na educação básica não é só vocês, não, gente. Ó, tem muita gente aqui, ó, precarizada. 40% dos assistentes sociais contaram para nós, né, através da leitura dos trabalhos que fizeram em teses, dissertações e nos anais, que a contratação deles foram de forma precarizada. O trabalho do assistente social no enfrentamento à infrequência e evasão escolar, 31%, é muito marcante, né? Porque é uma exigência, inclusive, para conseguir ampliar os índices educacionais. Então, há uma pressão por essa questão. Mas, gente, a gente sabe fazer do limão uma limonada. Às vezes eu vou diminuir a evasão escolar, mas vou encontrar elementos para discutir outras questões que essa família está vivenciando para além da evasão escolar dentro desses motivos da evasão escolar, né? Às vezes é um problema de saúde mental, é um problema de violação do direito à assistência social, é um problema de trabalho infantil. Então, tem N motivos da evasão escolar. E nós vamos descobrir e intervir nessas situações. O próximo. Professora, a Oi, senhora consegue fechar em 5 minutos? consigo. O trabalho do assistente social em programas e projetos governamentais, a atuação do assistente social no controle social da política, ó, vai diminuindo, né? O trabalho do assistente social como forma de subsidiar e apoiar a formação ampliada de docentes, e a descontinuidade do fluxo de experiências do serviço social na educação. Então, contrata assistente social, manda embora, contrata por tempo determinado, por um ano, né? A consolidação de práticas relacionadas à racionalidade gerencialista da política de educação. Então, são N tendências. Pode passar, depois a gente conversa no debate. E, enfim, eu queria deixar esse recado para vocês. Escola é lugar de luta e resistência, de libertação, de proteção social. A escola é um espaço de proteção social riquíssimo, de pertencimento, de troca de saberes, de escuta qualificada, de reconhecimento da diversidade, de atitudes éticas, de segurança alimentar, de educação popular, de luta contra opressões e preconceitos. Pergunto, é ou não é lugar de assistente social? Sim, é lugar de assistente social, é lugar de psicólogo, é lugar de fonoaudiólogo, é lugar de pedagogo, que são trabalhadores que complementam a ação dos educadores na educação. Por isso, precisamos saber
a nossa significativa contribuição para a educação. Assim será mais fácil disputar, tensionar esse espaço educacional, né? E por fim, uma frase que eu gosto muito, que é do Paulo Freire, que depois de tudo isso, acho que ela cai perfeitamente. É preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Por que isso? Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Ah, eu espero que melhore, que funcione, que resolva, que dê certo. Já esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir, é ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade de integridade e a nossa fé ativa nas obras. Esperança é a capacidade de olhar, reagir àquilo que parece não ter saída. Por isso é muito diferente de esperar. Temos mesmo é que esperançar. Tem saída sim, gente. Temos que esperançar.